Boa noite, meus amigos. Tem tantas pessoas que têm feito comentários positivos aí, que estão aproveitando muito os materiais. Teve duas pessoas que me ligaram, Eugênio e Mário, para falar assim, que foi incrível usar o material que você deu, o Mário. Ah, Que eles utilizaram lá para análise, para utilizar no organograma da empresa deles, e que foi muito, muito positivo. Estou muito feliz, muito orgulhoso aí da gente ter contribuído, e é só uma amostra, né? Só uma amostra inicial do que a gente vai trabalhar lá na nossa mentoria, e as pessoas já elogiando, falando aí de como foi bom o resultado de ter aplicado o seu material, viu, Mário? Parabéns, muito legal. prompt salva empresas, né? Salva vida, salva empresas, esses prompts. Eu fico só pensando por que que eu não conheci isso antes, cara. Se eu tivesse isso antes, eu lidando com uma equipe de 90 pessoas, no jornal com 130 pessoas, é impressionante como a gente consegue, com a IA, né, fazer aí, encurtar caminhos e ter mais eficiência. Então, Todo mundo, né, Mário? Que seria da nossa vida? Imagina se quando a gente era adolescente tivesse já esses recursos todos. É o caminho aí de novo caminho para as pessoas, e não é possível que a gente vai ficar só lamentando assim, que como seria a vida se fosse assim há tantos anos atrás, porque daqui a 10 anos a gente tem que falar, né? Que bom que quando surgiu, eu aderi logo, corri e já me adaptei, já deu super certo. exatamente. Eu estou aqui em Belo Horizonte, né, que junto com vocês, e eu lembro quando eu mudei para cá em 2010, eu tive que comprar um GPS, coloquei esse no carro, um Hum. GPS bem simplesinho. Como é que seria andar em Belo Horizonte sem conhecer Belo Horizonte, sem GPS, né? Então, hoje a IA faz esse papel, né, de a gente saber aonde a gente está na nossa empresa e para onde a gente quer chegar, e de forma mais rápida com todos os atalhos. Então, estou muito emocionado para começar esse projeto junto com vocês. Então, bora lá começar o nosso trabalho. Hoje é o dia tão esperado da Live 4. Hoje é um dia que nós vamos trabalhar juntos e vai ser maravilhoso. Gente, vocês estão vendo a minha tela? Estamos. Beleza, então vamos lá, ó. Hoje é dia da gente falar do passaporte, de como que as pessoas vão poder entrar na era dos agentes de inteligência artificial em suas empresas. A ideia é inteligência artificial transforma o empreendedor num super empreendedor. E aí é o momento de juntar todos os elementos que a gente trabalhou aí na live um, 2 e 3 e entender melhor sobre esses superpoderes. Olha bem, na live um, 2 e 3, nós já conectamos conhecimentos. Na live um, o Eugênio, ele lidou com um pilar empresarial que é fundamental: liderança e plano de negócio com a inteligência artificial. Gente, hoje, liderar times já é possível com a inteligência artificial, sendo o monitor das ações do seu time. Aquele papel do líder que tinha de ficar ali vigiando, assumindo uma posição o tempo todo para que as coisas aconteçam, para monitorar os resultados. Hoje, nós já usamos a inteligência artificial para analisar na primeira hora do dia, como que foi o resultado? No final da manhã, no final do dia, o que antes era utilizado em sistemas, com tecnologias que eram muito mais rígidos, que não entendiam os problemas que estavam acontecendo, hoje a gente tem o agente de inteligência artificial, o robô conversando com seu time Time. e analisando a cada momento que você quer como que está o resultado. É, um robô, ele pode estar simultaneamente trabalhando com 20, 30, 40 pessoas do seu time. E o incrível, Eugênio, Mário, pessoal, é que eu planejo hoje o robô com um mecanismo de comunicação para o empreendedor, que é um dashboard. Então, o robô ele está mostrando, ó,
nós temos 25 mil leads para reativar. Quantos leads que o robô ele já fez contato? Quantos leads já foram qualificados que querem uma proposta, que querem entender das novidades, que querem comprar novamente? Quantos leads foram repassados para o seu time comercial? Quanto tempo que cada elemento do seu time comercial, em média, está usando para começar o trabalho de vendas com o seu cliente? Como que está a conversão de vendas de cada pessoa do seu time comercial? Gente, liderar usando poderes de inteligência artificial para monitorar, para apoiar, para esclarecer, para trabalhar em tempo real, lá na tela do seu cliente, do seu time, o que, que é preciso fazer. Isso é algo impressionante e extremamente eficiente para o líder. É ser líder, ser um super líder com um robô que te dá essa proximidade com todo o time. Plano de negócio com IA. Imagina, Eugênio, que você falou e trabalhou aqui tão bem com as pessoas, que é ter um agente que busca as melhores práticas no mundo em relação ao seu negócio, ao que a gente está trabalhando lá na sua empresa, em relação a novos mercados, novos público-alvo perfeitos, novos produtos ou serviços que podem te dar uma maior margem. Putz, usar a inteligência artificial para ter esse olhar que eu gosto de falar assim, é um olhar biônico, é um olhar onde eu consigo ver no universo comercial, no nosso planeta todo, quais são as melhores práticas. E isso é uma grande evolução, muda tudo. Eu, na Live 2 falei sobre marketing comercial. Fazer o marketing, definindo lá como a gente fez no nosso trabalho com os prompts, que montam campanhas completas de marketing. Eu defini, para o ano, eu quero lançar um programa de reativação de clientes. Essa é uma ação de marketing. Gente, marketing não é só Páscoa, Dia do Índio, não é isso. Marketing é quando que eu vou lançar o nosso programa de fidelidade? Quando que eu vou lançar um programa de reativação de clientes, entendendo que eu não vou conseguir reativar os meus clientes com uma onda de programas de reativação. A gente vai ter que criar estratégias, a gente vai ter que trazer elementos aí para que o cliente ele fique atento. Aquele cliente que a gente perdeu, eu não gosto muito de falar assim, perdemos, queremos você de volta. Aquele cliente que está perdido, eu tenho que falar, temos novidades, vem comigo. Mas ele não vem de uma vez, não. Eu perdi ele com o tempo. E eu preciso de algum tempo para convencê-lo a voltar e estar conosco. Então, eu posso fazer uma programação de marketing, entendendo que eu vou lançar um programa de reativação e farei várias ondas de reativação. E com essas várias ondas de reativação, a cada 30 dias, 45 dias, com uma nova campanha, eu consigo trazer de volta 20%, 25% dos seus clientes. Imagina aí, gente, todo o seu cadastro de clientes. Imagina se hoje esse cadastro todo quisesse comprar essa semana. Como seria a sua semana? Como seria se todos os clientes nunca tivessem ido embora? Se a gente tivesse um pós-venda com um robô que mantém o seu cliente ativo, que mantém o seu cliente aquecido, que entrega diretamente no WhatsApp do seu cliente pesquisa de satisfação, que monta num dashboard o que está acontecendo de problema na entrega, o que precisa de ser melhorado na equipe, onde que teve um problema na jornada do cliente. Imagina um robô que, em tempo real, está buscando de volta os clientes inativos e trabalhando aí diretamente com seus clientes, falando: pessoal, volta para a gente, nós temos novidades. E esse robô não esquece de ninguém do seu CRM. Imagina ter esse robô comercial
que todos os dias eu posso colocar lá uma regra de etiqueta e falar: não chame ninguém depois das 18. Mas se alguém chamar, Mário, pode ser 11 horas da noite, 11h30, qualquer hora que chamar o robô, ele vai responder. Mas depois das 18, não chame, para não incomodar ninguém. E aí, todos os processos de vendas que ficaram parados, no outro dia, às 8 horas da manhã, em ponto, o seu robô começa chamando todo mundo. Eu tenho hoje clientes que às 8 horas da manhã o robô chama 70 pessoas. Exatamente, Eugênio. 8, 2.00, o robô está chamando 70 pessoas, que são as pessoas que ficaram pendentes do dia anterior. Já pensou ter esse superpoder? Já pensou ter esse time comercial com um robô que vale por 20, 30 vendedores, trabalhando com seus vendedores? E o Mário falou de gestão de pessoas. Montar um organograma utilizando inteligência artificial, que te ajuda a entender quais são os tipos de perfil de comportamento, quais são as competências, quais são as qualificações que você precisa para cada atividade da sua empresa. É assim, inteligência artificial, robô, me ajuda aqui a entender a minha estrutura, me ajuda a entender os meus processos, me ajuda a entender qual que é o perfil comportamental que eu preciso para cada posição na minha empresa. Robô, agora faça uma pesquisa. O que o Mário entregou para vocês há 2 semanas atrás, tem empresas que cobram muito caro para fazer uma análise comportamental e encaixar as pessoas. Hoje a gente tem um robô disponível para te apoiar a fazer esse trabalho, que era, às vezes, entregue em semanas, meses. Hoje, a gente pode entregar em horas de trabalho. A gente, na mentoria, vai entregar uma ferramenta para vocês que você vai montar toda a sua estrutura de processos, vai mandar um link de avaliação comportamental. O robô, ao invés de ter um questionário, o robô vai entrevistar as pessoas da sua equipe, vai concluir o padrão comportamental e vai te ajudar a encaixar. Time tem muito melhor desempenho quando as pessoas estão sendo aproveitadas nos lugares certos. Gente, nesses 3 pilares que eu estou falando, aqui o Eugênio trabalhou com liderança e modelo de negócio, plano de negócio, reavaliação de negócio, precisa acontecer o tempo todo para entender quais são as oportunidades que a gente tem nesse momento no mercado para o seu negócio. Quais são os públicos que estão mais aquecidos para a gente trabalhar? Quais são produtos e serviços que estão sendo mais buscados, que eu posso entrar ou colocar o robô no Google Trends buscando tendências? O que está sendo mais procurado na internet para a gente orientar as nossas campanhas de marketing? Eu falei no segundo pilar sobre marketing comercial. 2 pilares fundamentais, é onde empresa nenhuma pode deixar de investir. E o Mário falou de pessoas e processos. Esta é a organização que a gente propõe para, nesse momento de reinvenção dos negócios, você reavaliar tudo que é necessário para se adaptar com o mundo de superpoderes de agentes de inteligência artificial na sua vida, na sua empresa. Eugênio, queria muito que você se apresentasse e falasse um pouquinho aí do e-book que você entregou na Live 1, que nós entregamos de presente e está lá no nosso grupo de WhatsApp disponível para todo mundo. Se apresenta aí, meu amigo, conta um pouco da sua história. Ô, Dilon, eu estou no mercado aí já desde 94. Comecei como professor, já fui professor universitário e estou como empresário também desde 94. Comecei com 2 colegas, né, saindo do curso técnico, e a minha experiência começa desde então. Então, nós estamos falando aí de 32 anos como empresário, já atuando no mercado. E é uma gratidão imensa trabalhar num país como esse que nos ensina tanto
que é um baita desafio, né? E a gente aprende muito. Então, como empresário, a gente veio trabalhando esse desafio, tendo que aprender como passar por vários caminhos. E muitas vezes tendo que sair da nossa zona de conforto, né? Então, assim, eu vim desde 94 atuando como empresário, como professor, trabalhando na área também de tecnologia, e isso me habilitou algumas coisas que hoje eu estou aí no mercado, atuando também na área com pessoas com liderança de empresários pelo BNI, que no BNI eu estou há 14 anos. Então, estou aí com vocês agora nessa empreitada, que me dá muita satisfação de ter essa parceria com vocês dois, tanto o Mário quanto você, Odilon. Eugênio, e você entregou material muito importante para as pessoas. Como foi a sua Entreguei. experiência aí com esse material? O que você está ouvindo aí as pessoas falarem sobre usar a inteligência artificial para orientação nas mudanças necessárias no modelo de negócio? Odilon, o material que foi entregue é um material com 5 prompts muito interessantes que a gente começa a entender um pouco melhor a nossa empresa com uma frequência menor, né? Então, de pouco em pouco tempo, a gente começa a rever as nossas necessidades dentro da empresa. E é interessante que muitas vezes a gente tinha que fazer esse trabalho anualizado. E agora a gente passa a fazer a cada mês, às vezes, quem sabe até a cada 15 dias, conforme está hoje a agilidade dentro do mercado e conforme os nossos concorrentes até atuam aí no mercado e a gente precisa atuar em cima disso para que a gente possa ter resultados tão bons e seja competitivo nesse mercado tão forte que nós estamos atuando aí. Muito bem, Eugênio, muito obrigado. Eugênio, a... o Mário, você que escreveu aqui, pessoal pedindo a senha? Isso, Senha de quê? a senha para entrar na live. Tá lá no nosso Missão Vender Mais. Não, Tem não tem senha, não, está liberado. Nós tivemos um probleminha aí para entrar, precisava estar aprovando, eu já liberei aqui. Perfeito, tá tudo ok? Tá tudo Ok, ok. muito O pessoal já obrigado. está entrando direto. Mário, bora perfeito. agora falar de você e falar do material incrível que você entregou. Não, primeiro eu vou falar, né? Desculpa, Mário, depois foi Você, eu. Odilon, Depois fui eu. você. Gente, na Live 2 eu entreguei para vocês as estruturas dos 4 programas comerciais que toda empresa precisa de ter. Busca de clientes ativos ali, entrando em contato com os clientes o tempo todo com campanhas de marketing. Buscar novos clientes do mercado lá fora do seu aquário, com prospecção ativa, que é o outbounding. Reativar seus clientes. Gente, o cliente que você já tem, que já entrou no seu aquário, é um cliente que você já pagou o custo de aquisição por esse cliente. Não tem lógica deixar esse cliente ir embora e dar ele de graça para o seu concorrente. E a gente falou sobre retenção. E na live 2 eu entreguei para vocês um projeto de como desenvolver os programas comerciais e as campanhas de marketing, todos os roteiros de marketing de campanhas para você trabalhar durante um ano. E agora, Mário, me fala aí do que você deu de presente para o pessoal na live 3. Bom, né? Na live E, 3, e na se última apresenta live. também, por favor, Mário. Deixa eu me Claro. O apresentar pessoal na tá falando sequência. que tá com Ó, eco. O pessoal falou ó. que tá com eco. Para mim aqui eu tô escutando bem. A minha fala também tá com eco, pessoal? Como é que tá aí? Eu estou Aqui para ouvindo mim tá vocês escutando. muito bem. Estou ouvindo vocês dois muito Exato. bem. A Maria Amélia, né, falou aqui agora, né, que tá com muito eco. Olha lá, o Luiz está falando que tá ouvindo muito bem. Então tá bom, né? Ótimo. Legal. A Bom, Maria Amélia está com duas entradas aqui, às vezes é por isso, Maria Pois Amélia. é, Maria Amélia. Se tiver com 2 áudios entrando, um retroalimenta o outro. Ô, Mário, se exato. apresenta aí para o pessoal, conta aí, você fala que você também é velhão. Eu sou o único Pois jovem aqui da equipe. é, gente. Pois é, pois é. Eu sou Mário Quirino, sou diretor também do BNI há 5 anos. Vai fazer 4 anos, né? Faço 5 anos esse ano. E eu vim da área, sempre da área comercial.
Fui diretor comercial do jornal Folha de Estado, Rádio Cidade, SB Gráfica, em Mato Grosso, né? Sempre fui um montador de time, treinando times de liderança, né, para vendedores, e sempre nessa parte de gestão comercial. E aí eu fiz uma transição de carreira e fui para a área de treinamento, de desenvolvimento humano, uma parte que eu fiquei apaixonado, né, desde 2006, trabalhando nessa parte de desenvolvimento humano, com a neurociência, programação neurolinguística, coach, enneagrama, constelação, neurosemântica, panorama neurosocial, usando muitas técnicas aí. Aí eu fui me especializando, fazendo uma pós na PUC de neurociência e produtividade, hoje fazendo mestrado também na área de neurociência e sempre buscando como é que a gente replica a produtividade, replica a alta performance, e não só levando isso para os palcos hoje, né, para os treinamentos, mas também nas minhas empresas. Então, eu fico muito feliz de poder estar aqui junto com vocês, somando esse time aqui, para a gente poder levar isso agora, justamente com a inteligência artificial, para acelerar ainda mais esse processo de assessoria, de desenhar a empresa, fazer um desenho, saber é, é, como colocar as pessoas certas no lugar certo, saber como motivar. Então, o empresário ele está tendo várias dificuldades hoje, Odilon, e a gente vê as pessoas reclamando, com medo dessa nova escala 5x2, que isso vai Uau. impactar o PIB em quase 1%, mais de 70 bilhões de retração no PIB do Brasil, um ano político, um ano com muito feriado, um ano com Copa do Mundo. Então, várias preocupações aí, né, nessa questão de como os empresários vão sobreviver. Então, gente, ser eficiente na gestão é algo que vai ser decisivo para você estar no mercado ou não. Não importa o tamanho da empresa, né? A gente viu empresas de todos os setores entrando em RJ nos últimos 2, 3 anos, e a gente não pode ficar parado. Então, a gente está aqui buscando essa solução com vocês para deixar a empresa de vocês não só mais eficientes, mais pronta para o mercado e pronta para o futuro. Então, vai ser muita troca, muitos insights. E na live passada, eu falei do mapeamento comportamental através de IA, coisas que, às vezes, né, você teria que pagar aí 10, 15, 20 mil reais para poder fazer um diagnóstico dentro da sua empresa. Eu fiz isso, eu paguei caro na época, uma psicóloga para vir fazer esse diagnóstico dentro da minha empresa. Então, a gente fez um mapeamento comportamental, um diagnóstico preciso do perfil de cada membro do seu time em minutos, tá? O meu lá no meu escritório, quando era aqui em Belo Horizonte, foram 3 meses para fazer esse diagnóstico. Fizemos em minutos na live ao vivo, tá? Criamos também o organograma ideal com a IA, né? Então, pessoa certa no lugar certo, então a decisão baseada em dados, não por intuição. A gente sabe que o empresário ele toma decisões, que ele erra. Eu lembro, Odilon, Eugênio, não sei se eu contei para vocês. Eu tomei uma decisão errada em 2013, que caiu o faturamento um pouco da minha empresa. Sabe quanto tempo que eu demorei para recuperar esse prejuízo na minha empresa, dessa decisão que eu tomei? E essa decisão estava de colocar a pessoa errada no lugar certo e a pessoa certa no lugar errado? Foram 3 anos para eu poder recuperar dessa decisão que eu tomei de forma equivocada. Então, eu não tinha esse mapa, né, do organograma ideal com a pessoa certa. Então, eu tive que pagar um preço muito caro com isso. E a contratação por evidência, né? Defina o perfil ideal antes de abrir a vaga. Então, é importante você ter esse desenho da sua empresa e começar a montar o seu time, né? Você é o técnico da sua empresa e você tem que saber colocar os jogadores certos no lugar certo, na posição certa, né? Então, o site maior aqui o erro não, o maior erro não é contratar mal, é promover mal. Às vezes você vai perder um excelente vendedor e ganhar um péssimo gestor, um péssimo gerente, e isso custa caro para a empresa. Foi esse erro que eu cometi em 2013 e que eu fui recuperar lá em 2016, esse erro que eu tomei.
Então, com a nossa expertise aqui, com a nossa experiência, não somente fazer com que vocês evitem errar, né? Mas como a gente pegar na mão de vocês e colocar tudo que a IA está aí promovendo. Porque todo mundo fala, IA, IA, cadê? Todo mundo está falando de IA, mas cadê essa IA, né? Como é que faz? Cadê os prompts? A gente vai pegar vocês na mão e levar junto para essa performance da empresa de vocês. Isso aí. Omar, hoje eu visitei uma empresa que é uma grande distribuidora para atacados. E ela já teve, na história, muitos vendedores, mais de 300 vendedores. E você está falando em cadeia IA, mas esse meu futuro cliente, ele está perguntando assim, cadê os vendedores? Os vendedores sumiram, as pessoas sumiram. E hoje ele está lá com um sexto do número de vendedores que ele já teve e uma busca desesperada por pessoas. Mas ele fala, para que essas pessoas vão querer trabalhar aqui como vendedor, com horário? Aqui perto do Ceasa, com várias dificuldades. Por que as pessoas vão querer trabalhar se elas podem trabalhar na internet, dentro de casa e ganhar um valor parecido ou fazerem o seu próprio salário? Então, a solução, né, está na resposta da pergunta que você acaba de fazer. Cadê a IA? É porque, assim, cadê o vendedor? Eu não sei onde que eles estão e não sei onde que acha eles. Outro dia eu contei para o Eugênio que chegou um cliente aqui, que é um amigão do Eugênio, falou assim, eu quero sua ajuda, eu preciso montar um time com 20 vendedores. Eu falei, não, meu filho, então vão na mesma igreja rezar junto para ver se a gente acha um time para você e um time para mim. Não é assim? Esse desafio aí, cadê os vendedores? Eu não resolvo, não. Agora, o cadê a IA, a gente resolve. E um vendedor com um robô, ele pode ter um desempenho de 20 vendedores. Então, esse é o novo mundo. Essa é a nova forma aí da gente entender de times comerciais. E isso não é futuro, isso é o presente. Eu saí dessa reunião hoje lá falando para ele, ó, eu sei que você está com um sexto do time de vendedores que você precisaria de estar hoje. E eu acho que vai ser muito daqui a 6 meses. Daqui a 6 meses, quando a gente estiver com os robôs funcionando aqui na sua distribuidora, eu acredito que você vai até começar a repensar essa quantidade de vendedores que você tem hoje, se é realmente necessário. Esse é um novo mundo. Então, a pergunta que eu faço não é cadê a IA, a pergunta é cadê os vendedores? Esses aí a gente não está conseguindo achar, não. Bora colocar a IA no time e fazer o seu time funcionar com superpoderes. Vou seguir aqui. Um elemento que é muito importante para a gente já trabalhar aqui na introdução do nosso trabalho de hoje, que é com esses superpoderes que nós estamos falando, trabalhando com liderança, modelo de negócio, marketing, comercial, processos, pessoas, utilizando superpoderes de inteligência artificial, as empresas que já se adaptaram e são meus clientes hoje, o meu primeiro cliente que começou com um robô em agosto do ano passado, Mário e pessoal, ele teve que redesenhar as suas metas de médio e longo prazo. Que esse ano, com o robô funcionando, eu tenho um robô que, para cada vendedor, ele aumenta o desempenho daquele vendedor como se fosse 20 vendedores. O robô adora trabalhar, o robô o tempo todo, as inteligências artificiais, né? Elas te entregam um trabalho, já te perguntam, e o que mais que você gostaria? Quais novas opções que você gostaria para melhorar esse resultado? O que mais você quer? Ela quer trabalhar o tempo todo. Então, o que eu imaginava que era a minha capacidade comercial, minha capacidade de operação, o que sempre foi até no ano passado, quem já se adaptou para o mundo de inteligência artificial
já precisa de redesenhar metas. Eu estou com clientes que, para 2026 e 2027, nós temos a capacidade que imaginávamos em 2024 e 2025, que a gente só ia atingir em 2035. Era assim, 2025 a gente achou, em 2035 a gente chega lá. Mas nós vamos chegar lá em 2027, porque agora nós temos superpoderes. A ideia é assim, em 2025, a viagem que você planejou fazer de carro, agora com a inteligência artificial, com superpoderes, você vai poder fazer ela de jato. Era assim, se você podia ir de Belo Horizonte para São Paulo de carro, agora você vai de jato. Por que você continua pensando em ir de carro? Não tem sentido. A ideia é, agora a gente precisa de redesenhar os negócios, redesenhar metas de curto, médio e longo prazo, considerando essas novas capacidades. É muito importante diferenciar tecnologia. Muitas vezes, Mário, a gente fala da mudança que as tecnologias trouxeram para as empresas. E foi muito importante. Entrar na internet, entrar no e-commerce, plataformas, mas tudo isso é tecnologia. Precisa de ter o seu cérebro, a sua inteligência para funcionar. Inteligência artificial, ela funciona de forma passiva. Você pede uma ação e a inteligência, ela te dá uma resposta. Então, a inteligência artificial, ela funciona ali para responder o que você precisa. E na hora que você para o trabalho, a inteligência para de trabalhar. Agora, nós estamos falando de uma nova era que foi impulsionada com tecnologias, com inteligência artificial, mas que agora é totalmente diferente nas empresas quando a gente está trabalhando com agentes de inteligência artificial. O agente, ele está trabalhando. Nesse momento, Eugênio, o meu robô, ele está trabalhando. Estou vendo ele aqui na outra tela processando. Eu deixei ele com uma tarefa e vim aqui para a live conversar com vocês. E eu estou aqui com uma pesquisa super grande, um processo que eu tenho que entregar até sexta-feira e o meu robô não vai parar. Não vou deixar ele parar de trabalhar de jeito nenhum de agora até sexta-feira. E eu vou dormir daqui a pouco, eu estou merecendo dormir um pouco, e ele vai continuar trabalhando. É outro paradigma. Não é a inteligência artificial do chat GPT que eu pergunto e responde. É um cara que eu deixo uma atividade e ele está desenvolvendo a atividade o tempo todo, planejando, executando, entregando resultado, trabalhando por mim. Esse é o cara que vai mudar tudo na sua vida e na sua empresa. Os superpoderes de inteligência artificial, eles estão muito concentrados nesses 3 pontos. Onipresença comercial. O seu negócio, ele pode estar em todos os canais, o tempo todo, funcionando agora. Então, Mário, eu posso ter o robô que está conectado no WhatsApp, respondendo quem chegou no WhatsApp. E eu posso ter o robô conectado lá no Instagram, respondendo quem clicou no anúncio no Instagram. Posso ter o robô agora conectado no TikTok Shop. E posso ter o robô agora conectado lá na plataforma do Mercado Livre. Eu consigo colocar esse cara para funcionar em todos os campos, em todos os lugares que eu preciso. E ele está lá funcionando 24 horas por dia, em todos os canais, entregando todas as minhas campanhas de marketing. Um elemento que é muito importante, então, esse é um super time, é um time que gera onipresença empresarial. Eugênio, inteligência de dados. Quando a gente fala de plano de negócio e pede para o robô buscar as melhores práticas no mundo todo, agora, entendendo que ele está com o pé na internet e que a distância da solução do robô está a um passo,
Considerando que para o robô a distância entre Belo Horizonte e São Paulo, Belo Horizonte e Nova York é a mesma. Ele está a um passo de todas as soluções, de todas as métricas, de todas as respostas que a gente precisa buscar no mundo. Então, a gente está falando de inteligência de dados, considerando agora uma análise que identifica padrões, métricas, traz links com pesquisas e te fala exatamente, baseado em dados, qual que é a melhor decisão para você atingir o resultado que você busca. E o terceiro grande superpoder que a gente está falando é de poder escalar sem contratação proporcional. É exatamente o exemplo que eu acabei de dar. O meu futuro cliente, que começa a semana que vem, que tinha 300 vendedores e que agora está com menos de 50 vendedores. Eu, em 6 meses com o robô, ele vai continuar tendo um alcance operacional, uma escala de trabalho tão eficiente, tão poderosa quanto ele tinha quando ele tinha 500 vendedores. É, 5 vendedores operando com a capacidade cada um de 20. A gente consegue crescer muito sem crescer a folha de pagamento. O robô ele se paga nos primeiros segundos em algumas situações dentro das empresas. Gente, isso era impensável em 2024. Esse novo mundo ele surgiu em março de 2025. Agora a gente está falando de 13 meses que esse processo começou. E eu entendo que a cascata será cada vez mais forte. Vai ser um efeito em escala cada vez maior. E é muito importante que você, pessoal, você que está aí com a gente, que você seja um pioneiro. É melhor que você seja um pioneiro do que o seu concorrente. Funil de vendas! Olha bem, eu vejo, Mário, Eugênio, a gente tem conversado sobre clientes nossos. É muito comum um cliente que tem um funil de vendas onde eu só tenho entrada com indicação. Você conhece gente assim, Mário? Que assim, vai tendo indicação, é o inbound, alguém que eu vendo para as pessoas que já estão lá, que mantém a compra, pagando lá para mim, né, a entradinha dos meus clientes ativos, meu cliente ativo, ele indique, quanto mais eu consigo indicações, mais linear eu vou ter no aumento de vendas. Mas eu também tenho perda de cliente. Então, eu tenho um crescimento linear quando eu tenho só uma fonte de entrada no meu funil de vendas. Isso é o que a gente chama, né, no mundo do marketing comercial, de inbounding. Esses clientes que já estão dentro trazem novos clientes e mantêm o meu processo de vendas. Tem que trabalhar muito para crescer um pouco mais. Se você olha esse funil, se você parar de estimular o cliente ativo para ele comprar ou para ele indicar, aí o seu crescimento ele acaba. Se o seu melhor vendedor sai, pode ser um drama drástico, dramático. Isso não é um negócio. Isso aí é um emprego, Mário, que você tem que trabalhar demais para manter o resultado. Isso é um emprego que você é escravo, mas tem um CNPJ. Um novo universo com agentes de inteligência artificial oferece a possibilidade de crescimento exponencial. E daí o nome da minha empresa, né? Exponencial, por quê? Os agentes de inteligência artificial eles podem ser programados para manterem a comunicação. Ô, gente, vocês estão vendo aqui o meu laser na tela? Obrigado. Estamos. Vamos. Então, o robô ele pode ser programado para o inbounding, que é acompanhar o pós-venda do seu cliente, entregar as campanhas de marketing para o seu cliente diretamente, conversar com o seu cliente para qualificar. E aí, como é que foi a venda? De 0 a 10, que nota que você dá para o atendimento? Teve alguma coisa que faltou?
O que precisa de ser melhorado na entrega do nosso time? Você tem alguém para indicar? Espera aí, vamos consertar aqui agora, em tempo real. Aconteceu a compra de manhã, eu posso propor esse pós-venda de tarde ou amanhã. Você vai decidir. E aí eu posso fortalecer toda a entrada de inbound com um robô que qualifica. Mário e Eugênio, pessoal, eu não gosto de robô resolvendo problemas complexos, assim. Ah, deu um bizil na venda. Aí eu gosto que o robô faça o pós-venda e entregue para o humano para resolver aquele problema de imediato. Por melhor que seja o trabalho de inteligência que eu faço para o robô, eu ainda valorizo muito que, neste momento, os problemas de pós-venda sejam levados para serem resolvidos por um humano imediatamente. Eu acho que isso é uma questão de cultura. Eu já falei para vocês que, antes de vencer os 6 meses da minha lente de contato, já pela segunda vez, em agosto, em janeiro, um robô entrou em contato comigo da ótica, que é de uma grande multinacional, tá? Assim, é uma mega multinacional americana que eu compro as minhas lentes de contato. As minhas lentes de contato são bifocais, elas são feitas em laboratório para mim, gasta 15 dias para ficar pronto. E em agosto do ano passado, pela primeira vez, eu fiz um processo de compra 100% com o robô. Agora, em janeiro, foi incrível, que o robô me chamou com 5 meses da compra. E ele fez todo o processo. E os vendedores que me vendiam nos últimos 4 anos nunca me chamaram. Eles nunca foram tão eficientes. E aí eu digo, para o inbound, eu não ligo de ser atendido por robô, não, gente. Se o robô já me chama na hora certa, ele já garante a entrega, se o robô está fazendo um atendimento que o vendedor humano nunca fez, eu estou bem feliz com o atendimento do robô. E eu acho que isso vai ser natural. As pessoas elas vão começar a reivindicar um robô para ter o pós-venda, para não ficar inativo, para receber as promoções. Isso agora vai ser um processo de mudança de comportamento. Então, o que a gente sempre fez com correções e oportunidades de melhoria no inbound, o robô ele entra agora como um mega fortalecedor para o time comercial e de marketing que você tem na sua empresa hoje, proporcionando capacidades que talvez a gente sempre sonhou, mas não conseguia ter. Porque toda hora sai um vendedor e eu tenho que treinar. Aliás, né? Sai um vendedor, eu tenho que recrutar, selecionar, treinar. E aí eu estou ali no processo, aí eu estou, meu filho, a reativação, aí já sai outro vendedor. Aí eu estou com o time desfalcado, eu tenho que ensinar. E, gente, a gente tem que ensinar não uma vez, não, né, gente? A gente tem que ensinar, né? Ensinar. E tem que ensinar, né? Então, esse era um processo que a gente tinha pessoas, e hoje eu posso ter inteligência artificial assessorando as pessoas no inbound. O outbound, eu posso ter clientes que vêm agora para o topo do meu funil e que vão entrar aqui no funil vindo de indicações de parceiros. Então, eu posso ter listas de associações, listas de outros lojistas que são parceiros. Então, eu vendo aparelho auditivo, posso trabalhar com a lista do meu parceiro de ótica. Eu posso trabalhar com listas de parceiros. Eu posso trabalhar com prospecção fria. Posso comprar em serviços, né, que fornecem leads, eu posso comprar listas de tipos de empresas que me interessam vender. Então, eu tenho, por exemplo, hoje um cliente que eu entreguei uma lista de 100 mil instituições de ensino de Minas Gerais. Eu consigo comprar uma lista com todos os dados, CNPJ, telefone, WhatsApp, nome dos sócios, quantos funcionários, qual que foi o faturamento no último imposto de renda,
de pessoa jurídica, se tem dívida municipal, estadual, federal, eu posso até escolher quem vai entrar aqui no meu outbound. Só que para prospectar 100 mil escolas, eu não consigo fazer isso com a SDR humano. Isso aí vai gastar 10 anos com SDR fazer essa prospecção. Agora, eu consigo fazer um robô buscar essas pessoas conversando com 20, 30 pessoas simultaneamente, o tempo todo. E quando qualifico o lead, eu ainda gosto que o robô passe para um humano fechar a venda. Mas nos próximos meses, esse outbound pode ser que o robô também já esteja fechando, tanto o inbound quanto o outbound. O robô é incrível. Se eu ligo o robô no meu CRM, ele tem contato com todo mundo que ficou inativo. E o robô ele pode trabalhar com processos, ondas, campanhas de reativação. E como eu falei, o robô ele pode ser a ferramenta mais incrível de pós-venda, que é a melhor vacina para evitar a inatividade de clientes. Sabe aquele funil típico das empresas que só tinha inbound? Com os agentes de inteligência artificial, você pode ter agora um funil com múltiplas entradas. Mas, Mário, eu precisava de um tanto de vendedor para fazer isso, não é? Não. Eu posso ter o mesmo robô com 4 núcleos de trabalho especializados. Então, eu gosto de falar assim, eu vou colocar um chip no robô de atuação de inbound, um chip de outbound, um chip de reativação, um chip, aliás, é o mesmo chip para mim, de reativação e pós-venda. E aí eu vou implementando esses processos com o robô e ele vai empurrando o lead em cima do seu comercial. Seu comercial tem que dar conta. Se não dá conta, a gente tem que parar o robô. Mas alguém tem que explicar, né? Por que está parando o robô? Porque o comercial não está dando conta? Isso é o que acontece hoje nas empresas que já embarcaram nesse novo movimento. O que você precisa hoje é de um time de vendas, então, turbinado com agentes de inteligência artificial. O que a gente vai fazer na mentoria Vender Mais é mostrar para você como você montar um novo ciclo comercial, pensando como que o robô vai apoiar o seu representante externo, qualificando leads, marcando as visitas, fazendo propostas personalizadas. O meu robô ele já fez mais de 5 mil atendimentos, ninguém nunca perguntou se ele era um robô. Mas tem um ponto que eu acho super engraçado, que assim, ele conversa com o lead, ele qualifica o lead, ele insiste com o lead, ele vai seguindo a conversa com o lead, e aí quando ele faz um agendamento, que no meu caso, né, o meu CTA é para agendamento, a chamada para ação é, vamos fazer um agendamento para a gente conversar? Quando ele pega o e-mail, ele combina, né, com o meu lead, qual que é o melhor horário, qual que é o melhor dia, ele dá 3 opções, e aí quando o lead fala o melhor dia, o melhor horário, aí o meu robô ele pede para o lead o nome completo e o endereço de e-mail para mandar o convite. Quando o lead passa o nome completo e o endereço de e-mail, no mesmo segundo, o meu robô ele manda o convite de reunião no Zoom e manda para o meu vendedor, na agenda dele do Gmail, o convite de reunião com o resumo do que foi combinado. Gente, o cliente já precisa de entender, né? Ninguém com quem eu estou conversando no WhatsApp tem a capacidade de mandar um convite do Zoom 1 segundo depois que eu passei o endereço. Imagina que você pode ter esta solução para o seu representante externo agora. Para o seu atendente interno, tudo que está chegando de demandas no Instagram, WhatsApp, Mercado Livre, TikTok Shop, o seu atendente ele vai ter um filtro que o robô ele vai trabalhar. Hoje, né, a gente tem um problema do outbound que vem muito curioso. E eu posso fazer um processo de pré-qualificação no robô. Eu tenho uma cliente que é muito querida do Eugênio, que estava comigo ontem, Eugênio, e ela estava aqui chorando na minha frente. É aquela nossa cliente de joias. Sabe quem?
Aí ela estava sei. aqui chorando, falando assim, nossa, de 2.000 atendimentos do mês de março, eu tive mais de 1.800 curiosos. E eu falei, querido, isso não é para você colocar para o seu vendedor atender. A gente pode colocar um processo que o seu agente de inteligência artificial vai conversar, vai dar uma prévia do preço da joia, vai perguntar, né? Ah, qual que é a pedra? Quantas gramas de metal? Ah, isso vai ficar em torno de tantos reais aproximadamente. Nós podemos seguir com o atendimento, e aí é um momento que o robô ele trabalha maravilhosamente bem, ajudando o seu atendente interno a classificar o lead, a qualificar o lead e reduz aí esse baque dos curiosos que vêm do outbound para o seu atendente interno. E o robô é o cara mais incrível, né? Que ele não tem preferência, né, Mário? Ele não vai esconder debaixo do tapete um problema que apareceu no pós-venda. Então, imagina, o robô, ele ajuda todo mundo, mas ele não é amigo do vendedor. Então, se teve um problema, o robô ele vai relatar diretamente para quem precisa de resolver esse problema. E identifica, né, no pós-venda quais são as opções de upsell, cross-seller e mantém o seu cliente ativo. Imagina esse novo ciclo comercial. Todos os seus tipos de vendedores sendo apoiados pelo seu agente de inteligência artificial, trabalhando 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 dias por ano. Esse é o novo presente. Como ficaria o ciclo comercial da empresa da Maria? Imagina assim, ó, a Maria ela tem uma clínica de estética em BH, tem 6 funcionários, está faturando aí 45 mil por mês. Só tem indicação de cliente e atende os clientes que estão ali ativos. Tem um atendente respondendo no WhatsApp, só no horário comercial. E perde todo o lead, porque hoje, gente, o povo não tem paciência de esperar amanhã. As pessoas querem resposta agora. Não faz follow-up sistemático, não reativa cliente inativo. Agora, com a agente de inteligência artificial, lá na clínica de estética da Maria, tem um agente que está respondendo 24 horas por dia. Se o cliente chamou 3 horas da manhã, o robô, se você quiser, ele responde 3 horas da manhã. Ele agenda a avaliação automaticamente, reativa o cliente que não voltou. Ela definiu quem não voltou, se a última compra foi há 60 dias, robô vai atrás desse cliente para mim. E aí, nessa situação, essa pessoa tem 35% a mais de conversão de leads, 20% de reativação de clientes inativos, em 4 ondas de reativação. Na mentoria Vender Mais, nós vamos te ajudar a implementar o seu agente de inteligência artificial. Montar o seu novo ciclo comercial com agente de inteligência. Nós vamos te ajudar a colocar todos esses processos acontecendo durante o nosso trabalho com vocês. Ao vivo, a gente vai estar trabalhando e você vai implementar isso ao longo dos nossos encontros com vocês. Agora, para a gente terminar essa parte, né, de entender essa nova estrutura, essa nova empresa, eu tenho um presente para vocês. Eu vou colocar esse presente lá no chat e ele vai estar já disponível lá no nosso grupo de WhatsApp. Que é, Eugênio, será que esse povo aqui vai querer saber como que ficaria o seu ciclo comercial e o seu funil de vendas com inteligência artificial? Como que eu posso desenhar, então, esse meu processo comercial com inteligência artificial? Aqui é só uma prévia, tá, gente? Eu estou dando para vocês esse prompt, que é assim. Você é um especialista em estratégia comercial com foco em agentes de IA. Vou te dar informações sobre minha empresa e você vai me ajudar a montar um ciclo comercial integrado com o agente de IA, um funil de vendas com entradas, que eu quero todas as entradas possíveis no funil de vendas. E o robô ele vai e o agente, né, a partir das suas informações, ele vai montar esse processo. Ô, Mário, olha que legal. Eu estou usando aqui uma inteligência artificial. Hoje eu estou usando o Orion, que é incrível. E já coloquei aqui o prompt. Ó,
Você é um especialista em estratégia comercial. Vocês estão vendo, gente, o Orion? Estamos. Então, Vamos ele vai sim. perguntar aqui, ó. Vamos começar a primeira pergunta. Qual é o segmento da sua empresa? Eu vou falar aqui que é uma empresa de estética avançada. E aí, a segunda pergunta que ele vai me fazer agora é: quantos vendedores atendentes que eu tenho? Eu tenho uma recepcionista, eu tenho um atendente interno e que faz o pós-venda. É, uso plataforma de venda de serviços. Beleza, legal. Pode dizer, né? Eu ia falar o nome aqui. E aí eu contei aqui que são os meus processos de vendas. E agora ele vai fazer a próxima pergunta. Qual é o seu principal canal de vendas hoje? Indicações de clientes. É, tráfego pago pelo Instagram. E tem o CTA para levar o cliente para o WhatsApp. E a atendente interna acompanha. Beleza. Estou desenhando aqui como é que é o comercial dessa clínica de estética. E aí agora ela pergunta: você já tem alguma ferramenta de automação ou CRM além do Beleza Legal? Eu tenho, vou falar que eu tenho um ManyChat. O ManyChat é um sistema de envio de CRM com envio de mensagem em massa com API oficial do Meta. Aí, gente, hoje não dá para eu falar que eu tenho um departamento comercial sem ter uma ferramenta dessa. Qual a sua maior dificuldade comercial hoje? Eu vou colocar gerar leads qualificados, fechar vendas no WhatsApp, retenção de clientes, agendar procedimentos e equipe sobrecarregada. Vou colocar esses aqui todos. Tem pouco problema não, Mari. Tem muito problema aqui na clínica de estética. Vou colocar aqui fidelizar clientes com campanhas com vantagens progressivas. Também não tem isso, não. Meu concorrente, como o meu concorrente faz? O Clube do Botox. E estou perdendo feio do concorrente. Então, estou com esses problemas todos aqui. Aqui, gente, eu estou usando o Orion, que é uma inteligência artificial super legal, mas ele não é um robô. Ele vai montar aqui agora, ó, ciclo comercial. Como que eu vou resolver o problema da recepcionista com as ferramentas que eu tenho? Como que eu vou montar o ciclo comercial com inteligência artificial apoiando a minha atendente interna? Como que eu vou desenvolver pós-venda e um programa de fidelidade? Programa de fidelidade aqui com o cliente que é prata, ouro, diamante, com vantagens. Espera aí. E agora, o funil de vendas. Como que ele vai montar o funil de vendas? Olha aqui os agentes de inteligência artificial, ó, apoiando cada tipo de entrada no funil de vendas dessa empresa. Ô, Mário, no Missão Vender Mais, além da gente dar essa solução para os empresários que vão trabalhar com a gente vai ajudar a implementar todos esses processos com a inteligência artificial. Ô, Mário, olha bem, o Orion, que é muito mais simples, ele terminou aqui já montando um plano de ação. Vamos dar uma olhadinha aqui nesse prompt, olha. 5 dores reais e uma dor competitiva crítica. O concorrente tem o Clube do Botox. Vou montar agora seu ciclo comercial integrado mais o funil de vendas. Ciclo comercial integrado.
com agente de IA, um recepcionista mais um atendente. Recepcionista, a equipe está sobrecarregada, agendamento manual e lento, lead sem resposta rápida. Como que os agentes de IA vão fazer? Ferramenta, usar o ManyChat, ChatGPT, e aí como que a gente vai montar aí esse processo de agendamento e de busca de leads que a recepcionista faz junto com o ManyChat? E aí, como que o agente vai confirmar os agendamentos para a gente reduzir no show? 48 horas antes, 2 horas antes, se não confirmou, como que vai resolver? Atendente interna, venda no WhatsApp, dificuldade de vender no WhatsApp, leads que somem sem resposta. Como que o agente vai funcionar como um closer de vendas? Aí, usando o ManyChat, GPT ou Typebot. Conduzindo o lead para o processo de decisão de compra. Como que eu vou criar scripts de vendas para prospectar novos clientes, para recuperar leads frios? Como que eu vou fazer o pós-venda? Como que eu vou usar aqui? Bora montar um clube VIP de estética, que vai ser o seu clube do Botox mais melhor do que o do seu concorrente. Posso oferecer aqui vantagens para o cliente que está entrando nesse clube de fidelidade, que é o cliente prata, que fez o primeiro procedimento, ganha 10% de desconto na próxima visita. Cliente ouro, quando faz 3 procedimentos, cliente diamante, 6 procedimentos, vai ganhando vantagens progressivas. Como que eu vou montar aqui esse sistema de fidelidade? Coletor de indicações, funil de vendas. Como que eu vou montar o funil de vendas com os agentes de IA para inbounding, out-inbounding, reativação e para pós-venda? Como que é que eu vou montar aqui, gente? Você vai ter todo esse primeiro sobrevoo e você vai poder mergulhar em cada etapa aqui desse prompt e ir montando o seu funil de vendas. Bora fazer isso juntos no Missão Vender Mais? O que você vai construir comigo lá na mentoria Vender Mais? Ciclo comercial otimizado com a inteligência artificial. Esse trabalho a gente vai fazer no Encontro 5, que vai ser no dia 30/6. 4 programas comerciais com inteligência artificial. O seu robô de vendas com inteligência artificial. Eu vou te ajudar a montar e te mostrar passo a passo como que você vai fazer isso. E a gente vai acompanhar num grupo VIP de empreendedores como que está sendo essa experiência com todo mundo. Marketing campanhas, a gente vai fazer as suas campanhas de marketing, trabalhar com todos os canais de marketing que a gente viu aí na live 2 e fazer o seu calendário anual de campanhas de marketing. Nós vamos ter 6 encontros juntos, que vai ser o trabalho que vocês vão fazer comigo para implementar todos esses processos na sua empresa. A janela, gente, está aberta agora, mas essa janela não vai ficar aberta para sempre. É assim, Eugênio, em 2020, o Instagram ele mudou muitos negócios. Em 2020, muitas empresas começaram a escalar na venda online com outbounding, trabalhando com tráfego pago. As empresas elas cresceram no comercial. Em 2024, a gente começou a usar inteligência artificial para criar conteúdo, para criar mentoria, autoridade, para criar um novo posicionamento para as pessoas venderem na internet. Agora, em 2026, é hora de colocar o seu agente de inteligência artificial no ciclo comercial. Você vai avançar em 2, 3 anos em relação ao que você esperava, você vai avançar muito mais com essa nova solução, que é o agente. É assim, o Instagram, gente, já ficou para trás, hoje ele é básico. Usar a IA para criar conteúdo já é básico. Agora, o salto é ter o seu agente de inteligência artificial para fazer a sua empresa crescer. E esse é o elemento fundamental de adaptação para essa nova era. A pergunta não é se você vai ter, a pergunta é quando que você vai ter. E espero que você tenha antes dos seus concorrentes. Pessoal, o Eugênio ele vai ter 3 módulos na mentoria Missão Vender Mais. Com essa experiência toda, Eugênio, fala aí um minutinho, seu módulo 1, 2 e 3. Eu quero te fazer umas perguntas, tá? É uma entrevista agora, hein, Eugênio? Quero te fazer umas perguntas. Com seus quase 30 anos aí, ou mais, né, ajudando empresários, o que os agentes de inteligência artificial, você vê que eles podem mudar de verdade?
E por que que isso é diferente de tudo que a gente tem visto até agora? Odilon, nesse tempo todo o que eu tenho percebido é que a gente evoluiu de um trabalho completamente manual e que levava muito tempo, né, para executar, para ferramentas agora que são que pensam, que são racionais e que buscam de forma automatizada respostas e trazem para a gente já mastigado aquilo que a gente precisa. Então, elas acabam facilitando muito e agilizando o nosso trabalho, né? Então, na verdade, o que mudou é a velocidade com a qual a gente consegue analisar as informações que a gente tem. Então, que a gente antes tinha um acúmulo de dados e precisava transformar aqueles dados em informações, a gente gastava muito tempo para transformar em informações. Hoje, a gente tem as informações em tempo praticamente real, né? E essa é a grande diferença que nós temos hoje com essas ferramentas. A gente tem a diferença, né, de gestão de dados, gestão da informação, gestão do conhecimento e sabedoria. As IAs, elas são especialistas em análise e elas já entregam uma gestão de conhecimento para a gente, né? Você não precisa de ficar gastando tempo ali para analisar dados, para gerar informação, para gerar conhecimento. Isso a gente gastava o nosso fosfato, né? E isso Com agora a IA certeza. entrega direto. Ô, Gene, como que o empresário, hoje, essas pessoas que estão aqui nos acompanhando, elas podem revisar o plano de negócio com inteligência artificial? O que que muda agora na vida dessas pessoas? E muda agora, Odilon, eu acho não, eu tenho certeza que, assim, em primeiro lugar, o que a gente fazia antes com o nosso plano de negócios era, todo mês de dezembro, a gente preparar um plano de negócio para o ano seguinte. E agora a gente começa a olhar para o plano de negócios a cada mês, né? Como eu tinha dito lá no início, a gente começa a ter uma frequência maior para a gente olhar para o plano de negócio e verificar se ele está no caminho correto, né? E o que que a gente fazia antes? A gente traçava um plano de negócio para o ano, quando chegava em fevereiro, a gente largava aquele plano de negócio por lado. Agora não. Agora a gente começa a olhar de verdade e analisar se a gente está na rota correta. Em segundo lugar, a gente verifica se as nossas metas realmente estão sendo batidas. E isso é muito importante. Nós estamos realmente no caminho correto para bater metas, e isso me lembra um trabalho que a gente está fazendo juntos, que você está fazendo uma consultoria para a nossa empresa aqui. Eu coloquei como uma meta para 5 anos, e quando a gente foi fazer uma análise, esses 5 anos a gente conseguia cumprir em menos de 3 anos. Por quê? Porque com a inteligência artificial, ela analisou os dados que a gente tinha e nos trouxe um conhecimento que a gente não estava imaginando que podia colocar na prática, né? A Então ele possibilidade de ter busca, mais canais de entrada no funil, né? sim, e ele busca, como você tinha dito, a um clique, informações que podem estar do outro lado do planeta para facilitar o nosso trabalho hoje, e com isso a gente ter ferramentas na mão para fazer as coisas acontecerem muito mais rápido. E uma coisa que é importante, né? Esses superpoderes, hoje, como você me fez essa pergunta, é extremamente importante que a gente hoje esteja revendo o plano que a gente fez no início do ano. Então, vamos olhar para esse plano que a gente fez no início do ano e vamos refazer o plano e vamos fazer com que ele aconteça de verdade, né? Para que a gente chegue no final do ano, de um ano que a gente olha para ele e ele não parece tão simples, mas vamos chegar no final do ano com as metas batidas, né? Isso aí. Eugênio, eu tenho um cliente que precisa muito de comprar muitas coisas. Isso acontece em muitas empresas, né? E eu coloco hoje um agente de inteligência artificial 24 horas por dia buscando ofertas. Então, ele é uma grande rede de supermercados e restaurantes, ele tem muitos elementos que ele precisa de orçar, e antes ele tinha um time de compradores, e hoje esse time de compradores ele já está reduzido para um terço do tamanho, porque eu tenho um agente de inteligência artificial que fica fazendo milhões de orçamentos e cotações
E toda hora que aparece uma oportunidade incrível de um fundo de estoque, de um atacadista, esse robô ele avisa para o meu cliente o tempo todo. Então, o plano de negócio dele ficou ativo, não é para analisar uma vez por mês, é ativo online, assim, a cada uma hora o que aparece de oportunidade, o dashboard mostra para a gente. E aí vem a próxima pergunta, que é: qual é o primeiro passo concreto que o empresário deve dar essa semana para começar a usar agente de inteligência artificial na liderança do seu negócio? Odilon, eu acredito que todos que estão aqui na sala poderiam aproveitar essa semana, aproveitar inclusive que tem um feriado aí na sexta-feira, e rever o material que a gente entregou lá na primeira live. Nós entregamos um passo a passo muito legal. E o primeiro passo, que é um prompt, que pega as nossas informações e trabalha aquilo que a gente faz um diagnóstico daquilo que a gente põe 20% do nosso esforço para obter 80% da nossa renda, né? Então, eu acredito muito que o desafio que a gente deveria levar daqui hoje seria justamente isso. A gente trabalhar esse prompt para que a gente possa ver aonde a gente vai aplicar o nosso esforço para ter maior rentabilidade, usando a regra de Pareto. Isso está lá naquela biblioteca de prompts que a gente entregou, o primeiro passo que separa justamente 20% dos nossos esforços para que a gente obtenha 80% do nosso lucro. Isso aí, Então, muito bem. eu acho que Muito bem. seria um bom trabalho para a gente fazer agora nesse feriado. Ótimo, ótimo mesmo. Ô, Mário, agora é sua vez, amigão. Na mentoria Vender Mais, você vai trabalhar com os módulos de processos e pessoas. Então, eu queria fazer a primeira pergunta para você. Você tem quase 25 anos aí formando times campeões. O que os agentes já mudam na gestão de pessoas? Por que o empresário precisa de entender isso agora em um minuto? Bom, eu lembro quando eu mudei para Mato Grosso, a gente vinha de carro para Minas, demorava um ano, ó, demorava um dia inteiro, era 17 horas de viagem, né? Hoje eu estava almoçando na minha casa e já estou aqui em Minas, né? Aqui vou jantar em Minas. É tudo mais rápido. Antigamente as empresas que tinham acesso a esse tipo de recurso eram empresas muito grandes, empresas que faturavam milhões por mês. E hoje qualquer empresário consegue mapear primeiro o perfil de cada setor e fazer o seu organograma e crescer a sua empresa de forma gradual, estratégia e eficiente. Então, em vez de contratar, enfim, o irmão, o cunhado, o amigo e perder em produtividade, você já pode saber o perfil do cargo, né? Saber o que a pessoa tem que fazer, mapear aquele perfil com um teste de perfil comportamental e já começar acertando. Porque tem empresas que pedalam 2, 3 anos para começar a acertar. Né? Que tal você já começar a acertar agora? Então, isso ganha velocidade, ganha musculatura, ganha eficiência, ganha efetividade e você para de perder a cabeça. Eu dou uma palestra mostrando o quanto nós brasileiros somos ineficientes, né? Por exemplo, você pode contratar 6 brasileiros ou um americano. Você pode contratar 7 brasileiros ou um suíço. Então, o Brasil ele está muito aquém em produtividade, principalmente agora falando de escalas de 5x2. Tem países que dá para fazer escalas muito maiores, mas por quê? Porque as pessoas têm uma cultura eficiente. Então, se a gente começar a entender que com a IA, com os prompts certo, você consegue já acertar de começo, você ganha aí, sei lá, em 6 meses, 3 anos de eficiência. Assim como países europeus e Ô, Mário, culturas acabou que europeias. você já respondeu a pergunta 2 e quase tudo a pergunta Já, 3. Dá já. uma complementadinha aqui, ó, da 3. Qual é o erro mais comum que os empresários cometem ao contratar? E como os agentes já ajudam a eliminar esse erro? Perfil Então, errado, né? perfil errado, exatamente. E outra, e o interessante é que às vezes você vai pegar as pessoas
certas e colocar no lugar errado, e sem saber motivá-las, sem saber colocar o descritivo do cargo, o que que a pessoa tem que fazer, como que ela tem que fazer. Eu vendo hoje nas consultorias como você coloca a IA para dar o feedback da venda do vendedor. Cara, isso é impressionante. Você dá nota de 0 a 10 para a pessoa, o que que ela está fazendo no cargo dela. Você não precisa ficar ali perdendo tempo cobrando. A IA já dá uma devolutiva na hora do que ele fez, se ele demorou muito no atendimento, se ele demorou muito na resposta, se ele falou todos os benefícios. Então, gente, não dá. É a mesma coisa de eu ir para voltar para Mato Grosso de carroça, se eu não Entendi. imaginar ou pensar em não usar as inteligência artificial na nossa empresa. Você não consegue sobreviver no mercado, não tem como, não tem como. Gente, é muito bom. Essa junção aqui de nós três está sendo incrível. Eu acho que vai ser uma experiência incrível. A gente trabalhar junto com os empresários aí durante 14 semanas e fazer essa jornada de transformação. Olha, lá no grupo de WhatsApp, se a gente fosse colocar assim, cada um desses pequenos presentes que a gente deu para vocês, o prompt da live um, da live 2, da live 3, da live 4, gente, hoje seria mais de R$ 1.000 aí e tá tudo disponível para vocês lá no grupo de WhatsApp do Missão Vender Mais. Entre lá, se você ainda não está inscrito, entre lá em lives vendermaisacademy.com.br e de lá, na hora que você termina de se inscrever, você já pode clicar e entrar direto no nosso grupo de WhatsApp. Lá a gente vai estar sempre deixando esses, esses materiais para vocês. Então, a gente teve aí as lives 1, 2, 3, 4, e como eu falei na semana passada, a gente vai ter um mês de maio maravilhoso com novas lives. Ó, na semana que vem, no dia 5, o Eugênio vai trabalhar com vocês com liderança com inteligência artificial, do diagnóstico à ação. Agora vai ser um elemento mais importante, que é como que vocês vão poder usar os agentes de inteligência artificial para liderar o seu time, para monitorar resultados. Sabe aquele papel chato, né, Eugênio, que a gente fica ali de chefe? Nossa, gente, isso é uma delícia. Eu vou contar para vocês. Eu estou implementando isso numa grande empresa, que é uma mineradora, e aí o gerente falou assim: isso para mim é o céu. Que é assim, eu não tenho mais que ficar amolando, quem fica ali cobrando, monitorando, é o agente de inteligência artificial. E aí, quando a pessoa reclama comigo, eu falo, eu não posso fazer nada, o agente que tem que. Conversa com a gente, conversa com o robô, explica lá para o robô e vamos ver o que ele responde. No dia 12 de maio, eu vou falar para vocês mais sobre o robô de vendas. E aí eu vou fazer uma configuração de um agente de inteligência artificial ao vivo. Na mentoria, a gente vai ser muito mais profundo. Na mentoria, eu vou fazer e vou acompanhar você fazendo o seu robô. E no dia 19 de maio, o Mário vai falar sobre contratação, falar de perfil, qualificação, competência, teste comportamental com agente de inteligência artificial, que não é mais com a sensibilidade um questionário que marca, né, Mário? Agora é com entrevista do robô, que é com análise da oratória do candidato ou da pessoa da sua equipe. E no dia 26 de maio, de novo, vão estar os três aqui, a gente vai falar de mais uma etapa aí de integração de como que é esse novo mundo aí nas empresas. Então, a gente tem mais 4 lives gratuitas no mês de maio, que eu acho que vai ser um material incrível para vocês. Mas ainda, gente, é um sobrevoo. Na mentoria Vender Mais, você vai ter a oportunidade de ser acompanhado pelo Eugênio, Mário e por mim durante 14 encontros, do dia 2 de junho ao dia 4 de setembro. Entre agora, ô Eugênio, anota aí lá no chat, vendermaisacademy.com.br, por favor, anota lá para o pessoal. Esse é o programa que vai transformar a sua empresa, esse é o programa que vai te ajudar a se adaptar para esse novo mundo dos agentes de inteligência artificial. Lá no site vendermaisacademy.com.br,
você tem lá toda a estrutura do que a gente vai trabalhar, do dia 2 de junho até o dia 1º de setembro. Vai ser assim, ó, o Eugênio vai começar com o onboarding, depois ele vai falar de plano de negócio, mas a diferença, gente, é que nós vamos ter um grupo que vão ser os pioneiros desse projeto. E nesse grupo de pioneiros, que é o grupo que está entrando agora, nós três vamos acompanhar vocês. A partir dessa experiência do dia 1º de setembro, o Missão Vender Mais, ele vai continuar, mas ele vai ser com aulas gravadas. Você não vai ter mais oportunidade de ter Eugênio, Mário, Odilon te acompanhando na evolução. Você vai ter os materiais, as pessoas que entrarem na segunda edição vão ter os vídeos, os materiais, mas não vão ter o nosso acompanhamento durante a semana. Vai ter um grupo VIP, a gente vai dar dicas lá no grupo VIP, mas quem participar desse Missão Vender Mais, que começa dia 2 de junho, vai ter todo o nosso acompanhamento. O Eugênio vai falar, então, no encontro 2 de plano de negócio com inteligência artificial, e a gente vai te ajudar. Do encontro 3, ele vai falar aí da visão do Pareto, como que a inteligência artificial te ajuda a visualizar onde que estão os seus 20% de esforços que geram 80% dos seus resultados. E trabalhar com essas novas metas no novo mundo de inteligência artificial e como implementar um sistema de liderança, monitoramento com inteligência artificial na sua empresa. Que ele vai falar na live em maio, que ó, o Eugênio vai falar desse assunto aqui nessa live no dia 5, mas é totalmente diferente. No Missão Vender Mais, o Eugênio vai te acompanhar para essa implementação de um sistema de monitoramento e gestão de equipes com inteligência artificial. Eu vou falar no dia 30 de junho, a gente vai começar a montar o seu ciclo comercial integrado com robô. Como que a gente vai montar os seus 4 programas comerciais, que são manutenção, venda por indicação, pós-venda e reativação de clientes, fidelidade e o programa de desenvolvimento de parceiros estratégicos. Nós vamos montar o seu robô de vendas com inteligência artificial. No dia 21 de julho, a gente vai fazer as suas campanhas de marketing para os 12 meses. Nós vamos entender aí como que você vai poder explorar novos canais de marketing. Então, mídia de elevador, de condomínio empresarial, mídia de aeroporto, mídia de rodoviária, onde que o seu cliente está. E a gente vai fechar aqui o módulo 3 com seu calendário completo de campanhas de marketing. No dia 11 de agosto, o Mário ele começa com o projeto com o sistema de avaliação comportamental, com entrevista com inteligência artificial, posicionamento, monitoramento e mapeamento da sua equipe, como que é que a gente melhora todos os processos com inteligência artificial. E a gente tem um grande encerramento aí, com brinde de espumante, cada um na sua casa, no dia 1º de setembro, com cada um dos participantes mostrando seus resultados. Como foi implementar toda essa transformação de liderança, plano de negócio, marketing, comercial, processos e pessoas com inteligência artificial na sua empresa. Entra agora e faça lá a sua inscrição. Vender Mais Academy. Ó, você vai viver aí durante essas 14 semanas o seu plano de negócio revisado, o seu ciclo comercial, calendário de marketing, um organograma para implementar tudo durante as 14 semanas e o crescimento do seu negócio 90 dias. Nós vamos configurar o seu robô, fazer o seu diagnóstico de lucratividade, perfil DISC da sua equipe e todos os processos otimizados. Ó, Eugênio está aqui no plano de negócio com IA, no diagnóstico de lucratividade. Eu estou aqui no robô, ciclo comercial, calendário de campanhas e o Mário está em organograma, perfil DISC, processos otimizados. Imagina ser daqui a 14 semanas com essa transformação inteira na sua empresa. Gente, hoje é o último dia do lote 1, hein, Mário? Último dia. Ainda dá para fazer Deixa para 12 de depois, não, gente. Não deixa para 607. depois. É até Isso aí. meia-noite. Você vai parcelar R$ 600 por mês na primeira. Na verdade, se você assiste a live
né? Nós não estamos pegando a live, a gente não está pegando na mão, a gente está dando mastigado. Mas se você pegar a live, as lives, pega agora, aproveita o que o Eugênio falou, pega essas lives, olha, medita sobre os prompts, você já vai ver que que você já vai ter resultado. Agora imagina essa jornada com a gente, né? A gente mostrar o que a gente errou, mostrar o que a gente está fazendo com a IA nas nossas empresas, mostrar o caminho, pegar na mão, mostrar mastigado. Cara, não perde essa oportunidade, pelo amor de Deus. Só E é uma vem, só vem. comunidade, né, gente? É uma comunidade, né, Eugênio, que a gente vai poder trocar aí. Imagina que vão ter pessoas de outros negócios, mas a gente vai falar dos comportamentos que vão estar acontecendo. A gente vai ter pessoas que eventualmente podem ter o mesmo tipo de categoria de negócio, ou de cliente, ou de parceiro, e vocês vão poder trocar muito durante essas 14 semanas. Só vem, gente. Ó, não existe lote um de volta. A partir de amanhã já é lote 2, 12 de 697. Gente, bora aproveitar hoje. A gente já está aí com algumas pessoas que já embarcaram com a gente. Hoje é o último dia do lote um. Ó, 12 de 607. Mas você pode pagar, quando você entrar lá no vendermaisacademy.com.br e garantir a sua vaga, você pode pagar também, você vê lá as opções de pagamento, 5.700 à vista, e você tem as opções de pagar de 2 até 12 vezes no cartão de crédito. E aí lá você abre a abinha, você vê lá o que é que te interessa mais. E a gente tem uma garantia de 7 dias. Gente, se entrar e não gostar, a gente te devolve 100% do valor. Mas eu acho que não tem jeito de não gostar e não querer se adaptar nesse novo mundo da inteligência artificial. E ó, todos os materiais estão no grupo de WhatsApp. Você pode receber tudo o material das 4 lives. Avisos exclusivos agora para participarem das lives 5, 6, 7, 8. Todos os conteúdos, todas as gravações das lives estão lá no nosso grupo de WhatsApp. Você pode conversar com a gente. Vocês podem perguntar lá para o Eugênio, Mário, para mim, elementos aí que vocês estão precisando de ajuda, elementos aí que vocês estão fazendo as atividades que a gente está oferecendo para vocês. E lá a gente tem uma rede com mais de 290 empresários que estão aí vivendo esse momento de entendimento dessa transformação. Ó, hoje nós temos lá uma novidade, o prompt do ciclo comercial mais do funil de inteligência artificial da sua empresa. Ó, tem mais 1 minuto só. Gente, muito obrigado. Essa jornada ela está apenas começando. Faça agora a sua vaga, garanta a sua vaga lá na mentoria Vender Mais, entrando no site vendermaisacademy.com.br. Aproveita o lote 1, hoje é o último dia. E Vamos que vamos, pessoal. se você ainda não se decidiu, nós temos aí mais 4 lives. Não deixe de acompanhar a gente no mês de maio. Tamo junto, Eugênio. Tamo junto, lembrando que tem Tamo até meia-noite, né, junto. o Gilon? Oi, Eugênio. Lembrando que é até meia-noite, né, o lote 1. Ah, mas não deixa de fazer meia-noite, não, né, gente? Bora fazer agora. Só vem, só vem, só vem. Pessoal, muito obrigado. Meus amigos, aí estamos terminando Obrigado, 21 Odilon. horas. Muito obrigado. Mais uma vez, foi Obrigado, maravilhoso Eugênio. trocar aí com vocês. Pessoal, muito obrigado pela participação. Obrigado mesmo. Muito obrigado. Estamos juntos. Tamo juntos, vamos nessa. Boa noite. Até Até a a semana que próxima. vem, dia 5, estamos de volta. Com Tudo Eugênio. de Muito bom. obrigado, pessoal. Até a próxima. Obrigado. Um abraço, até mais.